Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Albolém. Meu nome é Andréia, muito prazer. E hoje, Bacurau é do Brasil. Vamos lá? O tema é um pouquinho diferente, mas eu vou explicar o porquê. É porque eu estou muito feliz. Finalmente consegui assistir esse filme que eu estava atrás já tinha um tempo. Tive alguns contratempos, então eu tive que esperar aí para assistir. Mas por que eu fiquei tão empolgada a assistir esse filme, né? Bom, primeiro porque foi praticamente a nossa segunda premiação brasileira no Cannes, um marco, né, para o cinema nacional. E por conta das críticas que tem ali, a parte que agora a gente está num extremismo político, né? Ou a pessoa é de esquerda ou de direita, e ela não está conseguindo mais observar as críticas sem movimentos políticos envolvidos. Então mostra que a gente está entrando numa zona muito perigosa. Mas Bacurau, ele é uma crítica social foda. A princípio, já vamos falar do nome do filme. Bacurau é uma ave do Nordeste e ela é muito famosa porque ela é muito brava e tem hábitos noturnos. Então o nome do filme já foi colocado por este para mostrar quem é a identidade do ser humano brasileiro no seu íntimo. Não na questão do nacionalismo político que estamos falando hoje em dia, mas sim da questão cultural brasileira. Afinal de contas, as pessoas ali são bacuaurenses, vamos dizer assim, não fala exatamente, mas mostra muito assim o amor que eles têm pela cultura deles, a paixão que eles têm pela terra que eles habitam, e por conta disso, eles nunca são manipulados, eles são muito fixos naquela ideia deles. Eles podem viajar o mundo, mas eles nunca se esquecem de Bacurau. Então essa essência que o filme traz, ela me remeteu àquela ideia do que é, talvez, ser realmente brasileiro. Não é uma questão de demarcação geográfica, mas sim o que nós trazemos na nossa história. E o Bacurau, ele fala o quê, né? Por essa essência que eles trazem, muito potente da natureza deles. Eles não discriminam ninguém, nem de nenhuma outra localidade ou região, porém, eles têm uma identificação muito pessoal de quem eles são e por conta disso eles aceitam todo mundo como cada um é. O que é um fato, que quando a pessoa ela tem uma identificação muito forte, normalmente ela não vai ter aquele ataque ao próximo. Ela vai simplesmente aceitar as pessoas como elas são, na sua maioria, e vai se sentir identificada ainda com quem ela é, acima de tudo. É a famosa simplicidade original humana, tá? A força que o Bacurau traz dessa parte de seja você mesmo, acima de tudo, e valorize quem você é e suas origens, é o que dá toda a essência e o movimento da história. Porque, afinal de contas, a cidade de Bacurau, ela está passando por uma situação muito estranha, muito bizarra. Tiraram ela do mapa. Tiraram como? Embora Bacurau seja uma cidade do interior, eles têm toda a tecnologia e o aparato como acesso. Porém, eles entram no Google Maps, né, vão ver em satélites e a cidade não está ali. Ela simplesmente desapareceu, alguém foi lá e apagou a existência de Bacurau. Então eles começam a ficar assustados com isso. Por que estão querendo tirar a gente do mapa? O que a gente tem que está infringindo a lei? Bem pelo contrário, eles não estavam fazendo nada de errado. Eles só estavam sendo eles. Então a crítica inteira do filme, ela gira em torno disso, da questão de como é importante você valorizar as suas origens, independente se elas são humildes ou se são abastardas. O que vale é quem você é e o que você faz com essa identificação. Que no caso, eles deixam bem claro que eles não têm nenhum tipo de preconceito com nenhum tipo de ser humano. Tanto que lá tem desde médicos, alcoólatras, prostitutas, mas todos são tratados como cidadãos. E fora que o filme ele tem várias críticas sociais lindíssimas, para não dizer trágicas, como por exemplo aqueles políticos que só aparecem perto das eleições. Lá nós temos a presença de um prefeito que, como os bacuaurenses, vamos dizer assim, eles não se vendem barato, eles percebem que o prefeito está fazendo sacanagem, então por mais que o prefeito chegue com um monte de presentes, eles não ficam lá lambendo o político. É uma coisa que acontece praticamente no Brasil inteiro. O pessoal aqui tem aquela cultura do venerar os políticos como se eles fossem deuses.
e não como seres humanos que estão ali trabalhando. É a profissão deles ser político. Então, assim, você não tem que venerar uma pessoa que está a serviço público, ou seja, que ela trabalha para você. É como se você fosse chefe das pessoas que estão na zona pública. Eles não são seus filhos, eles não são seus deuses. São seres humanos trabalhando e que devem ser cobrados de um bom trabalho, assim como você contrata alguém para fazer, por exemplo, serviço elétrico na sua casa e você quer um serviço de qualidade. Mas aqui no Brasil, o cara faz nada além da obrigação dele, isso quando faz, porque a maioria não faz, e ainda quando ele faz, nossa, o cara fez, meu Deus do céu. Bacoaurense não é assim. Bacoaurense vai lá e fala: nós não vamos ficar venerando você. Você não está fazendo o seu serviço. E as críticas que tem ali também simbológicas são muito, muito legais. A parte, por exemplo, quando ele chega com os presentes da população carente, ele traz alimentos que já estão com prazo de validade vencido. E a pior parte não é nem essa. Ele falou: trouxe medicamentos para vocês. Os medicamentos que ele trouxe são remédios tarja preta, ou seja, ele quer sedar aquelas pessoas. Também ele é um cara que não tem a menor preocupação com o ensino. Quando um caminhão ele chega, eu acabei de distribuir livros novos para a escola. É desse jeito assim que ele distribui os livros. É esse o respeito que ele tem pela educação. Mas ele quer ser venerado por estar fazendo serviço. Tem muitas críticas que nos levam a repensar no que é política, no que é nacionalismo, no que é ser brasileiro. Tem todas essas questões, porque nós estamos passando por um problema muito grave de identificação. E essa questão de identificação é que está conturbando toda a nossa sociedade. O brasileiro agora, ele não está mais, por exemplo, elegendo políticos devido às instruções que ele tem, às experiências que ele pode oferecer. Não, eles estão indo por identificação visual. Aquele cara me representa ali, ele tem umas ideias parecidas com a minha e ele se comporta de uma forma parecida com o que eu gostaria de me comportar com a sociedade. Se eu colocar aquele cara que me representa nos meus piores arquétipos possíveis, né, para se viver em sociedade, se ele pode, então eu também vou poder. Então, hoje eu percebo que os brasileiros eles estão votando em pessoas não por caráter, não por experiência, ou ainda por questões de ter um bom diálogo e boas formas de ampliar o mercado. Não, ele só quer uma licença poética para ele ser um arrombado, no português, claro. Inclusive, essa questão de nacionalismo também me leva a um fato que aconteceu agora recentemente, que eu não vou chamar ele de presidente, desculpa, tá? Ele bateu continência pra bandeira dos Estados Unidos, cara. Meu... Minha continência, a bandeira americana. No vídeo do Kleber, que eu vou deixar linkado aqui em cima, tá? E também vou deixar na descrição, foi do meu amigo, a gente estava falando sobre fenômenos de aculturação. Que seria aqueles famosos fenômenos que acontecem quando uma cultura que não é mais forte, ela simplesmente é bem enraizada, ela vai até uma outra cultura que tem as suas raízes meias bambas, e ela consegue cortar todas essas raízes e implementar a sua nova raiz ali. E eles podem usar, inclusive, a força e a falta de educação para isso. E aí começa o quê? Uma grande disseminação de falsas ideias. Porque a aculturação, ela não é assim, pegar a cultura realmente daquele local e colocar ali. Não, porque se fosse assim, por exemplo, realmente a bandeira dos Estados Unidos estaria no lugar da bandeira do Brasil. Mas a aculturação ela não faz isso. Ela quer que você continue com a sua bandeira, mas ela quer que você bata continência para outra. Entendeu? Porque eu sou superior. Isso seria o famoso fenômeno do complexo de vira-lata que nós temos no Brasil, que é um fenômeno ridículo e que praticamente só existe no nosso país. Olha só que legal, né? Muito bonito a gente estar nesse patamar. O complexo de vira-lata nada mais é quando você acredita que a sua raça é inferior à dos outros.
Ou seja, o brasileiro está o tempo todo pegando tudo que é nacional e olhando com uma coisa negativa, porque o dos outros é melhor. E por conta disso ele enfraquece a própria nação, facilitando as outras a se aproveitarem do que nós temos de bom aqui. E nós nascemos nesse local e acabamos não aproveitando. Então, assim, esses fenômenos de aculturação são isso. São fenômenos de enfraquecimento populacional na intenção justamente de realizar exploração forasteira. Por mais que tenha muita gente falando que é um filme de esquerda, eu vou falar bem a real. Não se tem movimentação política e não se tem direção política quando se fala de uma coisa chamada amor ao próximo. Porque Bacurau fala disso. Que uma nação forte, ela incomoda e vão fazer muita força para anular a voz daquela nação. E por isso eu achei um filme extremamente necessário, muito artístico, merecia muito mais prêmios e que, olha só que bizarro, foi valorizado no mundo inteiro primeiro, para depois vir para o próprio Brasil. Gente, é isso, eu precisava falar desse filme, porque eu estava muito, muito feliz com ele. Sobre essa questão assim, de bater continência para os outros países, sobre essa questão de aculturação, sobre essas questões assim, precisam ser conversadas, mas sem diretrizes políticas. Porque diretrizes políticas existem interesses, mas esses interesses raramente são para o povo. Normalmente são para pessoas que estão lá em cima e se sobrar as migalhas caem aqui em nós. Essa é a verdade. Então assim, não existe esquerda ou direita no Brasil. Nós precisamos encontrar um método para nós gerenciarmos o nosso país em cima das nossas culturas, em cima desse imenso Brasil, com essa aquarela maravilhosa que nós temos aqui e que inspira o mundo todo. Então por que não vai inspirar nós mesmos? É isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, ativa a sinetinha, vem com a gente que é sucesso! Essa é pra você, meu amigo! Aqui tem dono, meu amigo! This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. And it's way down heavy on me, and it's not okay. Can you help a nigga out and just stop this? Please?